aparecer, participar, ele é aberto. Gostaria de avisar também que esse encontro está sendo gravado. Caso alguém não queira, né, que seja gravado, eu gostaria que vocês avisassem ali no chat, né, que todos têm direito a não quererem participar. Se vocês quiserem se sentirem confortáveis, também podem abrir suas câmeras. Eu acredito que o debate se torne não somente mais rico, mas mais acolhedor quando a gente encontra os rostos de vocês. Então, fica melhor. É um prazer ter vocês aqui, né, iniciando esse encontro do Cine no início do mês de março. Ele é um Cine que remete ao mês de fevereiro, né? Semana passada, como nós tivemos o congresso online da UFBA, decidimos, então, passar o Cine para essa semana. E o Cine faz, então, alusão ao dia 24 de fevereiro de 1932, o dia, então, onde a gente passou a ter o direito ao voto feminino no Brasil, a partir da reforma eleitoral. Né? Esse direito ao voto, ele só vai fazer parte da Constituição em 34, né? E logo depois ele passa por um período de novo onde as mulheres não votam por conta do governo getulista, mas eu acredito que a partir do filme As Sufragistas, né, eu gostaria de voltar um pouco na história e falar um pouco de antes de 32, né? Em 1879, existe uma reforma, na verdade, educacional no Brasil, onde permite que mulheres possam frequentar a escola e universidades, né? Possam ter formação acadêmica. Isso desemboca mais para frente, em 1881, com a reforma da lei eleitoral no país, onde a gente tem algumas brechas, né? E depois eu gostaria de falar sobre elas no debate, mas a legislação brasileira, como talvez houvesse um apagamento do ser, né, da mulher, inclusive no campo cognitivo, a legislação fala em homens, né, ou os eleitores, ou os brasileiros, de forma genérica, incluindo homens e mulheres, e de alguma forma isso cria brechas, né, na nossa legislação, desde aí, então, de 1881, quando permite-se que cidadãos brasileiros que tenham maioridade e também sejam escolarizados possam votar, né? Então, em 81, tanto a Isabel de Souza Matos, ela entra com um pedido para poder votar, né? Já aí, ainda no Brasil Império, né? Ela pede essa solicitação para o voto, é negado, ela continua na justiça, ela pede toda uma solicitação e briga na justiça. Em 85, ela ganha em segunda instância, ela é uma dentista do Rio Grande do Sul, ela ganha em segunda instância, então, direito ao voto, mas quando é para votar, ela está no Rio de Janeiro e então ela recebe um veto novamente e ela não pode votar em 1891, perdão. Esse é o ano, então, que está para ser votada a nova Constituinte, né? Então, ela não consegue votar. Em 1891, temos também uma outra Isabel, que é a Isabel Dilon, baiana, que não somente se propõe a votar, como também se candidata, né? Ela é a primeira candidata, que também é vetada, né? Na verdade, nenhuma das duas consegue votar no ano de 1891, mas a gente já tem aí uns primeiros indicadores dessa vontade ao voto feminino no Brasil, né? Não surge do nada em 1932, não cai de paraquedas, né? E daí, esses dados são do professor Paulo Resutti. Ele conta que no Rio de Janeiro começam a acontecer alguns movimentos sufragistas e em 1910 é criado o primeiro partido, né, o Partido Republicano Feminino, porque a legislação eleitoral ela proibia as mulheres de votar, proibia as mulheres de se candidatarem, porém não proibia as mulheres de criar partido político. E, então, né, a professora Leolinda Daltro,
cria, junto com outras mulheres, esse partido, e ele é um partido que a legislação permite que os partidos possam exigir, né, encontros com o presidente, ou com a Câmara, ou com deputados, enfim. Elas podem fazer barulho a partir da constituição de um partido político, né? E é o que elas fazem já em 1910, né? Em 1922, a gente tem a criação da Federação pelo Progresso Feminino, né? Onde uma das suas lideranças foi a Berta Lutz, alguns de vocês já conhecem. E em 1926, a gente tem, pela primeira vez, né, um deputado federal, ele dá um parecer favorável, então, ao voto feminino, a uma lei que foi criada, né, foi proposta, na verdade, em 1919, daí só em 1926 ele dá um parecer favorável, porém não vai adiante na Câmara, né, não chega a tramitar na Câmara. Quando esse deputado ele volta, então, para o Rio Grande do Norte, seu estado de origem, ele consegue fazer com que no Rio Grande do Norte exista uma lei, seja, né, aprovada uma lei estadual, onde as mulheres podem votar no Rio Grande do Norte. Então, a partir daí, a gente tem uma legislação estadual que permite esse voto, né? E daí nós temos a Celina Guimarães, que é a primeira mulher a ter um título de eleitora no Brasil, e a Luísa Soriano, que é a primeira prefeita no Rio Grande do Norte, eleita, e que, de acordo com esse professor, ela é a primeira prefeita na América Latina, né? A primeira prefeita mulher na América Latina, em 1928, isso. Tá? Então, a gente tem movimentos anteriores, a 1932, que constroem, né, o argumento e que aumentam com o tempo e que desembocam ou se desdobram na legislação de 1932. O filme para hoje, então, era Sufragistas, vai falar desse movimento, né, na Europa, mas especificamente na Inglaterra. É um filme de 2015. Não sei se todos puderam assistir, tiveram tempo. Para alguns e algumas eu enviei o convite hoje de manhã, então talvez não tenha dado tempo. Mas fica uma sugestão de filme para quem não conseguiu assistir ainda. E para debater a temática do sufragismo, nós convidamos a Alessandra Ghiorzi. É assim que pronuncia seu sobrenome, Alessandra? A Alessandra, ela é mestra em Antropologia Social pela UFSC, bacharela em Ciências Sociais pela UFMT e doutoranda em Políticas Públicas na URGS. E desde 2012 realiza pesquisas sobre gênero e sexualidade a partir de teorias feministas e com o uso de métodos qualitativos, né? Atualmente desenvolve pesquisa sobre gênero, política e políticas públicas. Alessandra, a palavra está com você. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Boa tarde, eu quero, inclusive, começar agradecendo ao pessoal do Cine sobre Direitos Humanos das Mulheres, agradecer especialmente a Bárbara, a Nayara e a Aline, que foram as pessoas que me convidaram para estar aqui hoje. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu fiz um mestrado na UFSC e durante todo o meu mestrado eu participei das atividades do NIGS. Então, eu organizei vários eventos como esse, né? Então, hoje estar aqui revisitando é muito, me dá muita emoção. E também porque foi no NIGS, assim, que é a primeira vez que eu me senti ouvida, que eu me senti escutada. Eu senti que eu fui tratada de uma maneira relevante. As pessoas queriam saber a minha opinião. Quando eu falava, as pessoas ouviam, né, e escutavam, e falavam, conversavam comigo, levavam em consideração o que eu falava. E eu estou falando isso, né, porque não só para demonstrar a minha gratidão ao NIGS, à professora Miriam, mas também porque eu acho que essa dimensão o filme também traz, sabe? De como as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe. O segundo sexo, como o outro do homem, como um desvio que confirma a norma. Elas são tratadas assim, acho que quase igual os animais, tanto no trabalho quanto na obediência que elas tinham que ter aos maridos, né? Que o filme mostra.
E o filme vai mostrando os vários mecanismos que são utilizados pela sociedade para manter as mulheres nesse lugar, para que elas se mantenham ali. E tem uma cena que me chocou demais, que foi quando ela queima a mão do chefe dela, o policial vem e ele diz para ela, ela fala, não, se eu te contar o que ele fez, você vai me dar razão. Ela diz para o policial. O policial não espera ela terminar de falar e diz para ela, quem ouve garotas como você? E aí tem uma questão de classe também, né? Porque é uma mulher proletária que está falando. Né? Então, a voz dela é questionada, não é escutada, ninguém nem vai ouvir o que ela diz. Isso lembra, eu tentei fazer também alguns paralelos com a atualidade, os casos de violência contra a mulher, quando as mulheres chegam na delegacia e vão denunciar, seja por estupro, ou seja por violência doméstica, e a voz dela é questionada. O status da voz das mulheres é um status inferior. E tem outra parte também, no início do filme, em que tem uma mulher fazendo um discurso em cima de umas caixas e falando sobre a importância do voto das mulheres, e os homens estão rindo ali em volta. E fica um clima desconfortável com aquelas risadas, né? E mais uma vez uma demonstração de como que as vozes das mulheres são recebidas. E aí os mecanismos de manutenção é a intimidação do policial e a ridicularização daquela mulher que está em cima do palanque. Como se ela tivesse, sei lá, fosse inferior, né? Ridiculariza. E assim, esses mecanismos, eles fizeram parte do processo de deixar as mulheres longe da política. Eles foram utilizados. No início do filme, começa com um discurso de algum homem, né, público, falando: as mulheres não têm temperamento calmo nem equilíbrio mental para exercitar o julgamento em assuntos políticos. Essa tese, ela foi uma das principais teses para manter as mulheres afastadas da política. De que elas não têm temperamento calmo, nem equilíbrio mental. A ideia de que a razão é mérito apenas dos homens, de que o corpo feminino, com os hormônios, com o útero, ele traz desequilíbrios emocionais e mentais, a ponto de que as mulheres não têm capacidade de fazer um julgamento na hora de escolher em quem vai votar. Porque uma das principais preocupação, debate da ciência política, da política, né, dos teóricos da política do período, era como que a gente vai abrir o voto para todo mundo, sendo que esse povo aí não sabe votar, vão acabar votando errado. Então, eles queriam ter uma garantia de controle de qualidade do voto da população. Sabe? O que se provou ser uma coisa ridícula, né? Esse tipo de objetivo. Então, e com esse argumento, as mulheres foram sendo mantidas longe da política. A ideia de que elas não têm razão, elas são emocionais. E isso, assim, ainda é utilizado. No processo de impeachment da Dilma, ela foi ridicularizada pelo modo como ela fazia o discurso dela. Os discursos porque a oratória dela não era lá essas coisas, né? E aí eles pegavam aquilo e transformavam em piada, forçavam, criavam mentira. Isso é jornal grande, assim. Quando você ia ler a matéria, você via que não era bem aquilo, porque ela tinha dito, era referência a outra coisa, sabe? Mas era criado toda uma imagem dela de que ela era burra. Então, por isso, ela tinha um déficit. E depois, esse déficit passou a ser um lapso mental.
um dos termos que foi utilizado. Então, ela tinha um lapso mental que a levava a não conseguir raciocinar direito. Ela não tinha razão, ela era louca. E ela foi chamada explicitamente, né, de louca, por várias manchetes, assim, de jornais menores, e também indiretamente nem sei se indiretamente, acho que diretamente por aquela matéria da Isto É. Na capa ela aparece gritando, e é uma longa reportagem falando de várias coisas que ela fez que a consideram fora do seu equilíbrio mental. Fora do seu equilíbrio mental, e que por isso ela tem que sair do governo. Então, e assim, as pessoas me perguntam muito, né? E aí, a Dilma sofreu impeachment porque é mulher? E aí eu respondo que minha professora da graduação me dizia, não existe o se, né, em ciências sociais. Não tem o se. Se fosse homem, teria sofrido impeachment? Não existe, porque o que a gente viveu não tem como voltar atrás e colocar um homem no lugar para fazer um teste ali. Né? Essa resposta, ela não existe. O que existe é, de fato, o impeachment da Dilma foi viabilizado por valores de gênero. Isso sim. Se não tivesse utilizado valores de gênero, a gente não sabe o que teria acontecido. Né? E é isso, são esses valores que eu vejo, assim, quando eu assisto filme, de lá para cá. Eu acho, para não terminar tão pessimista, tem esses mecanismos de controle das mulheres num lugar subalternizado, né? Mas também tem uns mecanismos de subversão que elas usam, que eu achei magnífico, que é lá do Sindicato das Mulheres, quando ela sai da prisão, a Moody, né, quando ela sai da prisão, ela recebe uma medalha pela primeira vez que ela fez, que ela foi presa. O que eu interpreto, né, eu interpreto, né, não se deixe enganar pelo que eles podem te dizer que você está fazendo errado. O que você fez é certo, você está lutando por nossos direitos. Você está no caminho certo, você não está sozinha. E o sindicato vai entrar em contato com você, né? Quer dizer, ela não vai ficar desamparada. E ela desde o início, quando ela chega no sindicato, ela está o tempo todo sendo recebida como uma pessoa digna de receber atenção, digna de ser ouvida. E aquilo ela não tem em nenhum lugar, sabe? E isso me volta de novo a minha experiência no NIG, sabe? De que quando eu entrei, eu não lembro de ter passado por uma experiência de ser considerada uma pessoa digna de ser ouvida. E depois que eu saí da UFSC, né, e vim aqui fazer o doutorado aqui na URGS, eu de novo experimentei esse choque, só que agora com consciência, né? Agora com consciência, sabendo. E essa conexão com o grupo, essa unificação, ter um grupo de apoio, ter uma série de estratégias que elas a sororidade ali gritante, a união dentro daquele grupo, elas falam a mesma língua, elas têm os mesmos valores, elas não estão sozinhas, né? E isso que eu sinto falta hoje em dia, sabe? De ter um espaço assim. É isso. Obrigada por vocês terem me chamado. Obrigada, Alessandra. Eu acho que tem bastante tema para debate, né? Eu acho que a gente pode começar com essa questão da voz mesmo, né? Uma cena do filme que me chamou a atenção particularmente foi a cena onde ela... Calma aí. Acho que agora é melhor. Foi a cena onde ela, sem querer, vai, né? Ela vai ao tribunal, ela não vai falar, ela só vai ouvir e presenciar. E daí, quando perguntam a ela e ela percebe que pode falar porque ela não está sendo, a princípio, julgada naquele lugar, ele quer saber como é que é a vida dela, a rotina, ela não faz daquilo ela não performatiza, né? Ela está contando um pouco do seu cotidiano, ela sai dali mudada, né? Ela sai dali, opa, tem alguém que pode me ouvir. No caso, depois vem a se decepcionar, mas naquele momento, para mim, é um momento chave, onde ela
muda um pouco o olhar dela frente a esse movimento, né? Onde as mulheres podem ter um espaço de fala, que até então ela não tinha percebido, né? Que ela estava dentro da fábrica, ela não tinha esse lugar. Eu queria saber de vocês que estão aqui, que puderam assistir ao filme. Eu sei que a Mel assistiu com a mãe. Eu acredito que Poliana também assistiu, que eu sei, dos bastidores. Nayara com certeza assistiu, porque teve que assistir. Então, por favor, queria saber de vocês qual a cena que vocês mais se impactaram desse filme. O John também assistiu, pode falar, John, fica à vontade. Se quiserem escrever, mas se puderem falar, seria maravilhoso. Não? Eu posso falar então rapidinho. Eu acabei de ver o filme, tipo, faltando 1 minuto para começar o debate, mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui. E no geral, assim, para mim foi bem pesado. Eu não tava esperando nada, né? Tipo, chegou o convite para mim ontem, então foi meio surpresa. Eu não sabia muito bem o que esperar e tal. Mas o desenrolar para mim foi bem pesado, né? Tem toda essa relação de como a Alessandra falou, de subversão e a felicidade dela em poder falar e tudo mais. E aí tem a relação com o marido. E tudo isso me chamou muita atenção e foi muito... Não sei, eu me senti muito pressionada e pesada o filme inteiro, né? Mas é porque foi uma realidade que atualmente é diferente da minha, mas eu sei que aconteceu e que é, sabe? Não sei explicar, mas foi muito diferente para mim ter essa percepção. E assim, partes do filme que me chamaram muita atenção foi principalmente aquela que tinha acabado de ser presa, né? Não, acabou de falar que elas não teriam direito ao voto depois daquela cena inicial, que ela dá o depoimento dela. E ele fala, tipo, ela comenta, sabe? Eles mentiram. E aí o policial fala, eles não mentiram, prometeram nada e deram nada. E aí isso pra mim foi assim, cara, que sinistro, né? Tipo, ouviram elas e tudo, e no final não mudou muita coisa, continuava aquela repressão e não sei, pra mim foi uma experiência bem legal. E também tem uma cena que, não lembro quem fala agora, eu sou péssima com o nome, tá, gente? Mas que ela fala que, eu prefiro ser uma rebelde a ser uma escrava, por causa de toda aquela situação e todo aquele movimento. Então, pra mim foi bem interessante, assim, a experiência de ver o filme. Então, você falou dessa frase, existe umas críticas, na verdade, que fazem para Sarah, né, que é a diretora do filme, mas ela diz que foi Eita! Que tá fora de contexto quando as pessoas criticam essa frase que ela fez. Mas as mulheres do movimento negro, assim, eu gosto bastante desse filme, mas como cientista social não vive sem crítica. Tipo, eu sempre... Não é a primeira vez que eu participo de um debate a respeito desse filme, assim, e eu acho sempre bom, tipo, lembrar da falta de representatividade de mulheres negras e indianas que existem nele, né? Existiu uma grande imigração naquela época e não tem. E ali no final do filme também passa alguns dados, né, e diz que as mulheres norte-americanas começaram a votar em 20, só que, na verdade, existem registros que os homens negros e mulheres negras só começaram a votar a partir dos anos 60, né? Então, você falou dessa frase, eu já aproveitei para engaixar nisso que eu ia falar, né? Eu acho que ele faz um vínculo, o teu comentário, né, era com o da Laura. Laura, eu estou procurando. Eu não sei te dizer se em 32 mulheres negras também passaram a poder votar no país. Eu sei que na Europa hoje existe toda a crítica, né, das teorias decoloniais sobre esse sufragismo europeu, né, que enfim, entendia a mulher como homogênea, uma única mulher, né, um grupo mais com características mais homogêneas. Sugestão de leitura chama Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger, que foi lançado em 2019, ou no ano passado mesmo, onde ela trabalha isso, né, a crítica
feita a esse feminismo que não leva em consideração mulheres racializadas, né, mulheres não brancas. Então, é uma discussão que eu acho importante a gente fazer, justamente para incluir, né? A gente está falando dos direitos de quais mulheres, a partir de quais mulheres para quais mulheres, né? Então, a crítica da Françoise vem nesse sentido de dizer: é fácil eu ser feminista quando há alguém limpando a academia que eu vou todos os dias, limpando o metrô que eu uso para ir para o trabalho, ou cuidando dos meus filhos da minha casa. E eu só falo do meu grupo social, daí fica fácil eu ser feminista, eu ter um tempo para pensar o feminismo, né? Então é uma crítica que ela faz nesse livro que eu acho bastante interessante e que a gente pode continuar debatendo também no Genix mais para frente, porque eu acho que é legal a gente debater com mais afinco, né? Essa cena que a Débora citou, né, quando elas recebem a resposta de que não vão ser incluídas no voto, né, o direito de votar, eu também percebi foi o primeiro momento onde ela grita, né, que ela é toda certinha, ela é toda delicada, ela é toda contida, e naquele momento ela berra. É mentira, né, mentirosos, enfim, vocês não fizeram. Isso, eu acho que é libertador, também é um ponto-chave, é libertador você gritar, né? É libertador de vez em quando falar um palavrão, porque liberta a gente dessas amarras do que vem a ser mulher, né? Desse estereótipo de gênero, do que vem a ser o delicado feminino, né? Então, para mim também foi uma cena bem interessante, assim. A Mel cita aqui no chat que a cena que ela achou bastante pesada foi a do chefe com a menina, né, com a criança. E também, eu acho que o filme inteiro, né, todo mundo está falando que o filme inteiro é uma sequência de cenas bastante pesadas, principalmente para quem não convive, né, com violências desse tipo, né, físicas e simbólicas desse tipo. E muitas vezes eu percebo a Moody fazendo o que faz pelo sufragismo em nome dessa menina, né? Porque ela não quer que a menina ou uma possível filha que pudesse vir a nascer tivesse o mesmo caminho que ela, né? Então, naquela cena em que ela pergunta ao marido, e se nós tivéssemos uma menina, o que ela seria? E ela diz, ela seria igual a você. Parece que cai a ficha. Nossa, não quero que ela seja igual a mim, entende? Eu não quero que ela esteja no mesmo espaço de trabalho, que ela seja violentada como eu fui. Eu não quero. O que eu faço para que a minha filha não seja igual, né? Então, acho que esse movimento também é um movimento chave no filme e que a gente pode pensar na nossa realidade, né? Às vezes a gente está, nesse momento, talvez, lutando pelos nossos direitos na atualidade, mas também a gente tem que pensar que eles vão vir a se desdobrar para as futuras gerações, né? Tanto quanto as lutas lá de 1879 se desdobraram para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo gênero de forma online, mas discutindo gênero na universidade, porque isso talvez fosse impensável em 1879, né? Então, acho que ter consciência desse movimento histórico, né, que é dessa ancestralidade, que um dia a gente vai ser ancestral de alguém, eu acho que é interessante, né, como motivador, assim. Deixa eu ver. A Laura está dizendo que as atuais condições ainda não dão vontade de ter filhos, né, ou de ser mãe. É desesperador às vezes. Eu não sei se mais alguém quer falar, né, nós temos algumas mulheres. E também homens poderiam falar sobre essa paternidade nesse momento atual, né? O que vem a ser, ou pensar maternidade e paternidade nesse nosso contexto. Nesse nosso contexto, eu não quero classificar para não ser, assim, não usar palavras feias demais. Gente, eu não queria falar sobre maternidade, enfim, não queria desviar a questão que a Bárbara colocou, mas, enfim, se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa questão, enfim, mas eu vou colocar vou fazer um outro comentário, na verdade, em relação às reflexões que a Alessandra trouxe para a gente, né?
em relação à pesquisa dela sobre enfim, os sentidos de gênero da política, né? Então, essa política como um espaço não só masculinista, né? Mas também não só masculinista, porque hegemonicamente dominado por homens, mas também com atributos de gênero, né, relacionados ao masculino, né? E eu acho super interessante, enfim, né, a pesquisa dela sobre esses sentidos de gênero em torno, né, da figura da presidenta, da nossa primeira presidenta, né, enfim, mulher, e de como ela foi, enfim, né, desconstituída justamente por essa cruzada, né, de gênero, enfim, que a gente teve em relação, né, à sua atuação, né. Então, não sei se tu pudesse falar um pouco mais sobre a tua pesquisa, sobre esses sentidos de gênero da política, né. Então, a gente tem muitos exemplos, né, eu acho que aquele episódio, né, do aumento do valor da gasolina e a disseminação daqueles adesivos nos tanques dos carros que simulavam, né, violação da presidenta. Eu acho que isso é muito, enfim, né, de uma violência, né, enfim, absurda, reiterando ainda essa questão, né, da violação dos corpos femininos, enfim, né, de como essa violência contra as mulheres, né, está ainda muito presente nesse campo masculinista, né, masculino no sentido, né, de atributos simbólicos, que é o mundo da política, né, e de, enfim, os desdobramentos disso. Se tu pudesse comentar um pouco mais sobre a tua pesquisa. Posso sim. Tinha também um adesivo charges que eram altamente misóginas, assim, e que tentavam ridicularizar a Dilma. Tinha uma que ela estava numa esquina, com o corpo todo à mostra e rodando a bolsa, assim, e embaixo escrito que a gente estava vendendo o nosso petróleo, sei lá, vendendo alguma riqueza, sabe, interna, assim, e querendo dizer que ela estava vendendo desse jeito, né, dessa maneira, associando ela a isso. Eu acho que uma outra coisa que acontecia muito com ela ser taxada de uma pessoa feia, e como uma pessoa feia é uma pessoa que não deve ser não deve ser estuprada, não é desejada para fazer sexo. Isso, a sexualidade dela era trazida à tona o tempo todo, sabe? Com quem ela faz sexo, com quem ela dorme. Teve um editorial de algum jornal importante que o cara passou o editorial, ou a coluna toda falando sobre com quem será que a Dilma faz sexo. E querendo dizer que ela não faz sexo, que ela deveria fazer sexo, por causa do temperamento dela. E até foi tirado do ar, inclusive, foi pedido desculpas pela revista. Tinha também nas manifestações, assim, porque nas manifestações de rua é que tinha mais essas violências, né? Nas mídias, nos jornais, era mais velado que ficavam os ataques. Na manifestação de rua, fizeram um vídeo de um pessoal com uma faixa dizendo que não faria sexo com a Dilma, uma palavra de ordem, sabe? Horrível, assim, sabe? E ela sempre, o tempo todo trazendo a beleza dela como um problema. Né? Ela não é bonita o suficiente. E chegavam a associar o corpo dela com traços de pessoas com síndrome de Down, com algum tipo de doença, assim, que
que é considerado doença na nossa sociedade e que é considerado que a pessoa tem um déficit de atenção, né? Não está plena na sua capacidade, e faziam essa associação assim nas redes sociais. O adesivo no carro foi um absurdo, né? E o preço da gasolina hoje, ninguém faz nada, né? E ninguém faz nada, e não acontece. Eu acho que isso mostra o quanto o argumento misógino ele é utilizado no momento em que precisa para retirar uma mulher do poder. Acho que isso que mostra. É isso. E também é uma forma, né? É uma comunicação, enfim, uma forma de demonstrar para outras mulheres, né? Fiquem onde estão. Não pretendam estar num lugar em que vocês não devem estar, né? Então, acho que é isso, tem um caráter pedagógico também nesse sentido, essa violência de gênero que é muito presente no mundo, né, da política, né, nesse sentido. E nesse caso da Dilma, a gente vê muito nitidamente a articulação de diferentes marcadores, né, para constituir esse lugar, né, de interdição das mulheres aos espaços de poder, né? Então, a gente vê a articulação do capacitismo, a gente vê a articulação de homofobia, a articulação das convenções de gênero, né? Então, toda aquela construção também com a imagem da vice-primeira-dama, enfim, né, da bela recatada e do lar, como a figura, né, que seria, né, o feminino, modelo de feminilidade, enfim, né, esperado para uma mulher circulando no espaço da política, ou seja, esse lugar, né, de bastidores, enfim, né, esse lugar secundário, né? Então, eu acho que é muito interessante, enfim, e essa articulação. O filme nos mostra toda essa mobilização, né, das mulheres num momento, enfim, num contexto específico, num momento histórico específico, mas a gente consegue, né, perceber, além, né, fazendo essas articulações, né, historicamente, em diferentes contextos, enfim, né, com as questões da pesquisa da Alessandra, de que maneira, né, essas convenções de gênero, esses modelos de feminilidade, de masculinidade, e a articulação entre esses diferentes marcadores, eles estão presentes para, enfim, né, pedagogicamente demonstrar quais são, né, ou, enfim, qual é o espaço esperado para as mulheres nesse campo, né, da política, né? Então, eu acho que essa relação do filme com a pesquisa da Alessandra, que a gente percebe hoje, né, na vida política do país, a gente consegue, enfim, né, fazer essas relações, né, de como esse espaço ele é atravessado, enfim, constituído por convenções de gênero e articulando, né, modelos de feminilidades, enfim, né, que são esperados e outros que são rechaçados, né, e a sua articulação com esses marcadores, eu acho que é bem interessante. Então, a ausência, né, a sonora ausência, a eloquente ausência das mulheres negras, enfim, retratadas, né, ou não retratadas no filme, também, né, é um indicador fundamental para a gente pensar de que maneira o marcador racial, né, não, enfim, está presente também na construção dessas convenções, né, que mulheres são essas que são esperadas, ou, enfim, né, que espaço são esses, né, para determinadas mulheres nesse mundo da política, né, enfim. Para corroborar, né, eu li há dias atrás a Manuela Dávila falando que a candidatura dela, né, no Rio Grande do Sul foi pior nesse sentido da violência sofrida
que a candidatura dela enquanto vice, né, a presidência, enfim, ela, nesse momento, né, do ano passado, sofreu muito mais, ano passado não, ano retrasado, 2020 não existe, gente, depois da pandemia a gente está num contínuo constante. Enfim, ela disse que sofreu muito mais violência de forma muito mais explícita e muito mais constrangedora, né? Porque se num primeiro momento você tem as charges, tem uma matéria ou outra, você está de alguma forma distante, né? E na candidatura dela no Rio Grande do Sul, teve a coisa de estar no mesmo espaço físico, numa rede de rádio, e ouvir violência explícita, né, verbal, simbólica, e ela disse que foi uma situação terrível para ela, né, extremamente traumática nesse sentido, né? Porque daí parece que os marcadores também de contenção, que antes tinha essa questão, né, de não estavam apagados, né, mas as pessoas se continham mais, falavam na internet, mas não falavam ao vivo, né, você não tinha tantas permissões. Com o atual governo, parece que essas permissões é tudo permitido mesmo, porque afinal de contas o líder principal do país ele faz, então todo mundo pode fazer, a gente tem esse mesmo direito, né? Então ela disse que sofreu muito mais, né, nessas últimas eleições, se comparada à eleição presidencial, assim. E com relação à pergunta da Laura do voto negro, eu não achei em 1932, porém eu achei uma outra informação muito importante, né? Que no Brasil, somente em 1932, somente mulheres casadas, viúvas ou solteiras que tivessem renda própria. Se não tivessem renda própria, também não podiam votar. Então, também não eram todas as mulheres brasileiras que tiveram acesso ao voto em 32. Eu acredito que isso venha bem mais para frente, assim, que é outra informação importante para a gente ter. Outro marcador operando fortemente, né, que é o de classe. Então, enfim, né, a gente pode fazer uma análise bem interessante, né, dessa relação entre esses diferentes marcadores para a construção desse espaço, né, do mundo da política, né, bem interessante. Uma das coisas que eu acho bem bacana do filme é isso, né? Que apesar de toda a violência que elas sofrem, né? Elas reagem dessa forma também, né? Não é com flores que elas tentam mudar todo aquele contexto. E eu acho bacana o filme tentar focar bastante que as ações delas não eram flores, assim. Eu acho isso legal do filme. Tem um ponto que a Melissa colocou ali no chat também, né, que é essa relação com o marido, com o esposo, né, de tutela, enfim. Tem uma cena que ele questiona por que ela está indo nas reuniões, enfim, e ela dá a opinião dela, e daí ele discorda, e ele fala a seguinte frase, eu cheguei a anotar porque eu achei muito interessante, né? Só estou cuidando de você. É a justificativa que ele coloca, que a gente ainda escuta, né? Não, mas eu estou fazendo isso porque eu cuido de você. Né? Mas, ao mesmo tempo, é como a Mel coloca no chat, na primeira oportunidade, ou na situação onde ele se viu sozinho, um pai solteiro, digamos assim, ele coloca o filho para adoção, quem faz a comida é a vizinha, não é ele, né? Então, na verdade, quem cuida de quem, né? O discurso oficial é que ele está cuidando dela, por isso que ele a deixa numa redoma, né? Mas é bem o contrário, né? É bem o contrário, assim. Que eu acho que historicamente a Laura coloca depois ali também no chat, né? Vota quem o marido permite que vote, né? No fim das contas, é esse espaço onde não se há a autonomia do corpo e das ações, né? Você está sempre tutelado ou pelo pai ou pelo marido, né? E quando em viúva, enfim, você entra num outro status ainda que é diferente de tudo porque corta a religiosidade, né? Então você volta a ser quase a virgem porque viuvou, né? E eu acho que historicamente a gente vive essas situações, inclusive hoje, né? Muita da violência que é sofrida ainda vem com esse discurso do cuidado, né? Não, bati, mas eu gosto de você, eu quero cuidar da nossa família, né? É sempre articulado com a questão do cuidado, assim. Mais algum comentário, gente, para o debate? Mais alguma cena?
acho que sobre o comentário da Laura, assim, e hoje, apesar de legalmente não precisar da permissão do marido, a gente ainda vê, né, sei lá, quantas mulheres não votaram em Bolsonaro por conta do marido, né? Então, acho que vestígios de toda essa política, né? Sim, a Lara comenta ali também, né, a questão da violência, né, a cena onde elas estão jogando pedras, né, e elas dizem que jogam pedras, explodem coisas porque a guerra é a única língua que os homens entendem, né, e de novo a gente volta a ter que falar a partir de critérios que são masculinizados, né, a gente tem que remeter a um critério ou uma característica que seja entendível aos homens, porque senão não está falando a mesma língua, parece que a comunicação não acontece, mas é a gente que está indo ao encontro desse discurso masculinizado, né? E não necessariamente há uma abertura a um diálogo de fato, né? Porque quando a gente... E eu acho que isso a gente vê em outros espaços, inclusive na academia. A gente tem que aprender quais são os discursos oficiais ou quais são os discursos, né, hegemônicos para poder acessar esse diálogo. Caso contrário, o diálogo não acontece, né? Tem uma coisa também que é um paradoxo, acho que é o paradoxo de acho que é um paradoxo famoso que tem na literatura sobre mulheres na política, que é quando as mulheres, então, assumem essa performance masculina, esse trejeito, esse discurso, essa entonação de voz, elas conseguem adquirir um pouco do respeito que isso traz, mas, ao mesmo tempo, elas se tornam pessoas desviantes, porque daí elas não estão expressando a feminilidade esperada para o corpo dela. Então, tem algum problema nela. E aí, uma série de acusações para deslegitimar acontece, né? Vão sendo... E aí é o paradoxo. Eu assumo essa performance mais masculina, ou eu fico numa feminilidade que eles me consideram frágil, e por eles me acharem frágil, eles não me levam a sério. Eu sou, né, tratada como um ser menor. É isso que fica. Eu acho que os comentários com relação a Dilma vinham nesse sentido, né? De dizer que ela era grossa, estúpida nos bastidores, que ela vivia brigando e gritando com todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, essa imagem masculinizada, né? Ah, não, mas será que, então, a Dilma faz sexo? Porque, afinal de contas, olha aí, né? Grossa do jeito que é, né? Parece que uma coisa um discurso alimenta o outro na construção dessa imagem, né? Sim, é revoltante, assim, porque várias matérias ficavam dando dicas para ela, sugestão, dizia, mas Dilma, para você sair do processo de impeachment, você tem que se tornar mais feminina, se vestir com roupa mais atraente, usar seu sex appeal, ser mais emotiva. Você não tem emoção, tem uma que é assim, a Dilma nunca chorou. Assim, Dilma, você precisa chorar, sabe? Umas coisas absurdas, assim, porque ela precisa demonstrar a feminilidade, porque essa masculinidade faz com que ela sofra o processo de impeachment. É isso que eles escrevem, assim. Não tem muita escapatória, né? É o paradoxo, né? Não tem escapatória. A ideia é expulsar, né? Tirar as mulheres desse espaço, né? Eu estava, enfim, outro dia eu me deparei de novo com uma entrevista que a Dilma concedeu a uma jornalista, Mariana Godoy, eu acho que é o nome dela, e aí a pergunta de novo, né? Mas você não se emocionou naquele momento? Né? As pessoas estavam dizendo coisas absurdas, os votos eram absurdos, e você estava impassível, né? Aí ela disse, olha, tem diferentes formas, enfim, perguntando por que ela não tinha chorado, né? A Dilma respondeu, bom, tem diferentes formas de se emocionar, né? Então, eu venho de uma trajetória em que a gente não podia chorar, então, na tortura, eu não podia chorar, né? Então, eu tinha todo
um treinamento, mas eu estava, enfim, né, emocionada por dentro de outras formas, né? Então essa ideia, né, de um modelo, esse paradoxo, né, das mulheres na política, associado, enfim, a um modelo único, né, a busca de um modelo hegemônico, né, de feminilidade na política, que não é esperado que esteja na política, né? Então, bom, existem diferentes formas de se ser mulher e de se ser mulher na política, enfim, né? Mas, bom, todos os atributos de gênero que são constitutivos desse campo, né, da política, apontam, né, para um não lugar do feminino na política, né? Eu acho que essa é uma questão importante, assim, da gente, enfim, pontuar, né? Então, o exemplo mais contundente que a gente tem é o da Dilma, enfim, né? Mas se a gente for olhar para as experiências das mulheres, né? A gente tem deputadas super combativas hoje, que têm feito um trabalho fundamental, inclusive, nesse momento, né? De caos sanitário em que o país vive, e que são o tempo todo, enfim, né, assediadas, rechaçadas, enfim, né, desqualificadas, né, enfim, o caso daquela deputada estadual em São Paulo, né, que foi assediada por um colega, e toda a dificuldade de abrir uma comissão, enfim, né, uma discussão na comissão de ética sobre o caso, enfim, toda uma ideia, né, de proteção ao assediador, né, e não, enfim, então a gente tem milhares de exemplos, né, do quanto as mulheres, enfim, não são esperadas, né, nesse espaço da política, e o tanto de resistência que se tem, né. A Mel está falando aqui da Talíria, né, que amamenta durante as sessões, e de todo, enfim, inclusive, tanto da Talíria quanto da Sâmia, né, que engravidaram durante o mandato, e todos os ataques em relação, né, ao aborto, enfim, né, por que não aborta, enfim, umas questões, assim, que são de uma violência, enfim, né, cotidiana, que as mulheres estão expostas, né, no mundo da política institucional em específico, né. Quer falar, Luciana? Posso falar uma coisinha? Que eu me lembrei, quando a Aline estava falando tem uma autora que fala que uma das estratégias para sair desse paradoxo é atribuir mais poder ao que é chamado de feminino. Então, dar poder ao feminino. Constituir o feminino de poder. Um exemplo é quando se trata a maternidade como uma posição de poder. Ser mãe é uma posição de poder. Então, e aí começa a dar mais ênfase a que todo mundo obedece a sua mãe, esses discursos, né? Mãe é mãe, minha mãe falou, eu faço. Emprestar essa autoridade da maternidade, do papel de mãe, e trazer para a feminilidade, para que ela se alcance mais poder e use isso dentro da política. Essa foi a principal estratégia utilizada pelas sufragistas brasileiras. Elas diziam, nós somos muito mais altruístas do que vocês, homens. A política precisa de pessoas generosas, que abdicam da sua vida para cuidar dos outros, cuidar da casa, das crianças, educar as crianças. A gente vai educar os futuros cidadãos, né? E estão trazendo essa autoridade do papel materno para justificar, e isso vendia, assim, as pessoas reproduziam esse discurso é bem aceito, muito bem assentado, sabe? É isso. E é super interessante, né, essa lembrança da Alessandra, porque isso acaba essencializando,
né, a feminilidade, de novo, né, associando a identidade feminina com a maternidade. Logo, aquelas que não são mães são menos mulheres, né? Então, é uma estratégia que foi super usada. E, enfim, nas minhas pesquisas, né, eu não pesquisei política institucional, eu pesquisei, enfim, né, pesquiso, minha área de pesquisa é sobre campo político, né, de maneira mais ampla, então, movimentos sociais, em específico, o lugar das mulheres, né, a partir dos marcadores de gênero e de classe, né, em movimentos sociais, e esse argumento, né, que na década de 70, na América Latina de maneira geral, e né, na década de 80 no Brasil, né, foi, enfim, cunhado um conceito, né, pela Sônia Alvarez, cientista política estadunidense, enfim, né, ela chamava esse fenômeno de maternidade militante, ou seja, as mulheres justificavam a sua presença na vida política a partir dos seus papéis de mães. Não, eu estou aqui, eu estou deixando de fazer minhas tarefas domésticas lá, né, porque eu estou aqui reivindicando saneamento básico, segurança, enfim, né, então eu ainda justifico, é uma extensão das minhas tarefas, enfim, né, domésticas, essa minha atividade política, né, e na América Latina, de maneira geral, tem um estudo bem enfim, clássico, né, que é da Elsa Cheney, que chama Las Supermadres, que é que ela pesquisa, enfim, as candidatas à vereança no Peru, e de como esse papel, enfim, né, da mãe militante, né, estava sendo articulado também para justificar as candidaturas dessas mulheres, né, o que não nos ajuda muito na transformação das convenções de gênero, né, do mundo da política, né, então é uma reificação, uma essencialização, né, dos modelos de feminilidade, associando, né, a identidade das mulheres, ou restringindo a identidade das mulheres, né, à maternidade. E, de novo, né, isso acaba trazendo, enfim, outros desdobramentos, né? Um deles é justamente o paradoxo de que falava a Alessandra, né, dessa masculinização das mulheres quando entram na política, e, enfim, a sua, né, chancela de, não, aqui não pode ficar essa mulher que se masculinizou, né? Enfim, então, são elementos super interessantes para a gente pensar sobre essas convenções, né, de gênero, enfim, e seus marcadores, né? Eu acho interessante, dentro desse paradoxo, né, porque daí, se uma deputada engravida, ou uma senadora, enfim, qualquer mulher na política, daí, de novo, ela é colocada em questão a possibilidade dela estar naquele lugar, né, porque se ela é mãe, ela não tem as características, mas ela também, se está ali, ela está negligenciando a sua essência, que é a maternidade, porque com quem vai ficar a criança? Daí se deixa em casa, é uma mãe negligente. Se leva para dentro do Congresso, é um espaço inóspito, que não deveria ser o espaço de uma criança. Então, de qualquer forma, não é o lugar dela, né? Não é o lugar dessa mulher, assim. De novo, a gente volta porque a professora Aline estava falando. De qualquer forma, parece que não tem escapatória. Não é o lugar da mulher. Né? As falas estavam me lembrando, e a cena mais final do filme, né? Nós estamos falando de mulheres e desse corte de classe, né, também, eu fiquei refletindo sobre o movimento que surge a partir da candidatura e da eleição de Marielle e posterior à sua morte, né, que é um marcador no Brasil para que o movimento de mulheres pretas, de mulheres de periferia, adentre os espaços públicos, políticos institucionais, né. Então, tem um documentário onde algumas colegas de Marielle falam, né, nós já tínhamos essa liderança, nós já éramos líderes políticas dentro das nossas próprias comunidades, mas a gente nunca tinha tentado adentrar o espaço, que é esse espaço da Câmara de Vereadores, né, de deputados estaduais, enfim,
Então, a gente percebe que se a gente não der um passo à frente, a gente não vai conseguir transformação, que aquele espaço da comunidade já tinha chegado num limite. Então, a gente precisa ir para além, né? E quando você vai além, você tem esses mecanismos, né? Essas situações que é para botar todo mundo no seu lugar de novo, entre aspas, aqui, né? Que é um assassinato, enfim, né? Enfim, não precisamos nem conversar muito sobre isso, porque eu acho que já está bem explícito, mas novamente dizendo, você não é bem-vinda, e se vocês quiserem descer a comunidade, descer o morro e virem para o asfalto de novo, olha o que vai acontecer com vocês. Né? Então, tem aí um corte de raça, um corte de classe, um corte de gênero muito explícito, né? No caso da Marielle, e que no filme não vem da mesma forma, né? Ninguém assassina a mulher, mas é também no movimento da morte de alguém que o movimento sufragista toma uma mídia mais ampla, né? Então, de novo, a morte parece que é o limite para a gente transpor alguns obstáculos aí dos nossos direitos públicos, né, na polis. Eu só não queria terminar com um assunto tenso, gente. Não, e de novo, acho que só reiterando, né, o que tu disseste, de novo, a violência, né, e que a gente vê a violência de gênero contra as mulheres na política, o quanto ela tem se aprofundado nos últimos anos, né? Se a gente olhar para a história de maneira geral, e o filme nos mostra isso, né? A gente tem diferentes, enfim, né? Ondas, né? A violência ela aumenta no momento, enfim, a gente tem mobilizações, a gente consegue algumas conquistas, volta, né? Então a gente está num momento de onda ascendente, né? Da violência contra as mulheres na política. Alguém tinha comentado antes, não me lembro mais quem, sobre, acho que foi a Bárbara, a comparação que a Manuela fez da campanha para a presidência e da campanha para a prefeitura de Porto Alegre, né? Esse recrudescimento, esse aprofundamento da violência de gênero contra as mulheres na política. E, de novo, né? Enfim, questão da morte da Marielle, né? A morte da militante sufragista no filme, né, os exemplos da Manuela Dávila, os ataques à Talíria Petroni, que precisa ter, enfim, né, segurança e o Estado não está concedendo, enfim, né, os ataques à Sami, enfim, a gente, né, todos esses exemplos cotidianos que a gente tem de violência contra as mulheres. De novo, né, eu quero chamar atenção para isso, que eu acho que é importante da gente atentar enquanto cientistas sociais para esse fenômeno, o quanto a violência de gênero contra as mulheres, ela serve, né, como uma pedagogização, né, é um elemento que nos ensina, que nos disciplina para como, né, como estar, né, que nos dá, nos manda, né, recados, nos dá alerta sobre como enfim, esse espaço para as mulheres. E, de novo, né, não é uma violência única que todas as mulheres sofrem, as mulheres, né, que se aventuram a esse espaço da política, é uma violência que é interseccionalizada, enfim, né, a gente pode perceber com todos esses elementos que a gente falou aqui, né, de todo o processo de impeachment da Dilma, de como elementos, né, que dizem respeito a uma suspeição em relação à sexualidade, a questão do capacitismo, né, de dizer, bom, as mulheres não têm temperamento, elas têm um déficit cognitivo, enfim, né, por conta dos seus hormônios, que sei eu, né, para estarem na política. Então a gente tem aí um outro elemento, a questão racial, que está muito presente, de classe, enfim, no exemplo enfim, né, da Marielle. Então a gente tem uma infinidade, né, de marcadores, né, e eu queria chamar, bom, e que vão nos apontar, né, para esse lugar, né, pedagógico, enfim, para essa característica pedagógica que a violência de gênero tem, né, e ainda mais seu aprofundamento nos
no mundo político contemporâneo, né? E eu queria chamar a atenção também para uma outra questão, queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, sobre um outro marcador social da diferença, que tem, né, me chamado a atenção nos últimos tempos, da sua grande presença no mundo da política, né, em especial, enfim, pensando, né, a presença das mulheres na política, que é o marcador da religiosidade, né, a gente tem percebido uma grande ascensão, enfim, né, um grande aumento, né, de candidaturas ligadas a denominações religiosas, ligadas ao campo pentecostal e neopentecostal, né, e de como essas candidaturas, enfim, né, elas articulam de maneira específica modelos de feminilidade, né, modelos de feminilidade na política, né, e modelos de feminilidade de maneira mais ampla, também de maneira pedagógica, né. Então, eu não sei se vocês perceberam algo nesse sentido, mas eu falo disso porque a gente está acabando de fazer uma análise dos dados de uma pesquisa sobre judicialização da violência, não tem necessariamente a ver com, né, o tema de mulheres na política, mas na nossa pesquisa a gente encontrou uma importante vertente, né, desse campo da judicialização associado, né, à política institucional, enfim, né, no lugar em que a gente fez a etnografia, e de que maneira a questão, enfim, né, da violência de gênero, de maneira geral, né, assim, a luta, o combate, né, como era chamado, combate à violência doméstica, né, usando os termos nativos, combate à violência doméstica. Então, aí a gente já tem mais um recorte nesse campo mais amplo da violência de gênero contra as mulheres. Qual é a violência legítima que deve ser, enfim, né, atacada? É a violência doméstica, não é, né, essa violência mais ampla, enfim, né. Outra questão para a gente pensar, mas enfim. Nesse campo, então, a gente percebeu a mobilização muito grande, né, de, enfim, vereadoras mulheres ligadas a partidos associados a determinadas denominações religiosas. Então, a gente está percebendo, né, uma movimentação importante nesse campo, né, e isso traz consequências para essas, enfim, né, para essas movimentações, para as mobilizações e para também esses mobilizações das mulheres na política, né, e também para os modelos, né, que a gente está chamando, enfim, estou chamando aqui de convenções de gênero, que constituem o mundo da política institucional, né. Então, não sei se vocês percebem algo nesse sentido, se alguém gostaria, Alessandra, nas suas pesquisas, tens percebido algo nesse sentido, né, quais seriam os desdobramentos disso, né, para, enfim, para a presença das mulheres na política, né, do acesso das mulheres aos espaços de poder, né. Muito por cima, assim, eu percebi isso, mas passando, assim, ao lado da minha pesquisa. Quando eu fui a Brasília fazer parte da minha pesquisa de campo, as feministas tinham acabado de perder a Secretaria das Mulheres para as mulheres religiosas. Então, quem estava cuidando da Secretaria de Mulheres da Câmara eram só as mulheres conservadoras. E elas diziam, assim, que a unificação de todas as mulheres, deputadas, né, desculpa, deputadas, de todas as deputadas ali da Câmara, era pela pauta de mais mulheres na política, que elas se uniam e votavam juntas. E não me lembro a outra. E aí, sobre descriminalização do aborto, não se falava sobre isso, porque senão leva briga, e aí elas se separavam. Achei isso uma estratégia muito boa, né, para elas se manterem unificadas. E aí eu fui observando como essas mulheres religiosas, nas religiões evangélicas, elas têm um espaço de poder ser pastora.
de poder assumir esse lugar da pastora, de uma liderança, de falar em público, de ter essa... Eu acho que isso ajuda elas acessarem esse espaço. O que me deu vontade agora de saber como que é a relação delas com os homens do partido. Como que dá essa hierarquia, que tipo de hierarquia que é velada. E é isso que eu sei. A Laura colocou ali no chat, né, sobre o edital da Maris com a CAPES, o bendito edital. Se vocês tiverem oportunidade, entrem no site, deem uma olhadinha. É interessante, eu diria que sociologicamente, antropologicamente, dar uma olhada, e enquanto cidadãos e cidadãs também, porque daí nesse quesito deixa de ser interessante para ser aterrorizador, eu acredito. Porque justamente traz uma noção específica de família, uma noção específica de ordem, né, de um bem viver, de uma sequência, né, de como as coisas deveriam ser, né? Então, propõe aí pesquisas que vão avaliar quanto tempo as crianças ficam na frente do computador jogando jogos violentos ou não, enfim, qual é a ação dos pais frente à atitude dos filhos, é interessante. E eu acho que no caso específico da Damares, onde a gente tem, né, esse ponto, esse corte religioso bastante forte, foi quando ontem eu recebi a notícia de que houve a suspensão da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Então, a gente está tendo aí cortes essenciais. Então, saber que esses marcadores, né, que existem esses cortes religiosos dentro do processo político, diminuem ou limitam algumas ações que já estavam em curso, né? Ou a própria possibilidade de existência desse diálogo, né, desse debate sobre o que vem a ser as demandas da sociedade civil para o espaço da política, né? Então, ter uma ministra religiosa é dar brecha para que isso aconteça, para que a gente não tenha mais conferências, que a gente não tenha mais esses espaços de debate e de construção do conhecimento, né? Também. Eu acho que não precisaria ser assim. Eu particularmente não sou tão extremista a dizer que a política não se junta com a religião, mas eu acho que são espaços onde você precisa... Um espaço, eu sou mais weberiana, talvez, o espaço é o espaço da política, o espaço religioso é o espaço de dentro da sua casa. Você pode ser religiosa desde que você não tome decisões religiosas dentro de sua posição política, institucional, né, nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que é para a gente continuar debatendo. Eu acho que é isso, acho que o tema é de uma riqueza muito grande, né, que nos faz pensar muitas coisas e articulação, né, de diferentes marcadores, enfim, a gente consegue, então, enfim, né, fazer muitas associações. É bem interessante lembrar, né, que esse marcador da religiosidade, ele tem sido cada vez mais presente, né, enfim, no espaço da política institucional, né, um pouco esse o lembrete, essa questão, né, essa questão sociológica, antropológica, como disse a Bárbara, que a gente está querendo, né, refletir aqui, enfim, sobre esse espaço, né, do mundo da política. A Nayara ia falar, né? Não, era mais sobre isso que a Bárbara falou, que eu lembrei de um Roda Viva que a Marina participou em 2018 e que pressionaram ela sobre a questão do aborto, né? Perguntaram por conta da religião dela o que ela achava dela. Ela disse que o Estado era laico e que se isso fosse levado a voto, que essa decisão ia partir politicamente, não da igreja. Acabei lembrando, assim, esse comentário dela. Eu acho interessante a gente refletir também até onde, não sei, é uma reflexão que surgiu agora e né, compartilho, mas até onde, por exemplo, você tomar uma posição como a da Marina, né, de dizer, olha, se for um voto
popular e a maior parte da população decidir pelo aborto, ok, para mim mesmo, a minha religião dizendo não, até onde esse tipo de posicionamento dentro da igreja não coloca em xeque a sua própria crença e religiosidade, o quão você não é tão religiosa assim, né? Porque você sucumbe em algum momento da sua vida, né, a esse espaço aí do impuro, né? Do espaço do profano, né? Então, eu acho que muitas coisas cortam nas tomadas de decisão, mas, de qualquer forma, é problemático quando a gente vive num estado que se diz laico e multirreligioso, como o Brasil, né? A gente ter uma outra religião tomando decisão por todo mundo, né? E não levando todos e todes em consideração. Me lembrei da carta ao povo brasileiro que o Lula teve que escrever pouco antes da primeira eleição que elegeu ele. Ele escreveu na carta que ele não era comunista, basicamente isso, né? Que ele estava ao lado do mercado e que ia satisfazer o mercado, para o mercado ficar tranquilo, né? Que ele não era um risco ao capitalismo nem à democracia. A Dilma também teve que escrever uma carta, e a carta que ela escreveu é dizendo que ela era contra o aborto, que ela não ia tentar mudar a legislação do aborto. É isso. Sim, sim. De novo, a gente tem demandas de gênero aí, né? Distintas, dos diferentes perfis de liderança, masculinas e femininas, né? Importante. Eu fiquei com uma curiosidade, Alessandra. Ela não precisou dizer que não era comunista. Ela só precisou dizer que não ia lutar contra o aborto. Isso, pois é, né? Ela não precisou falar da economia. Pelo histórico dela, é mais fácil ela implantar uma revolução comunista no Brasil do que o Lula, né? Justamente. Mas ela só deve dizer que era contra o aborto. Ok. Mais algum comentário, gente? Mais algum ponto do filme que veio à memória agora durante as nossas discussões? Não sei se a professora Aline, a Alessandra querem falar mais alguma coisa. Eu acho que os meus pontos eu também já trouxe todos, ou a maior parte deles. Eu quero só agradecer mesmo. Muito obrigada por vocês terem me chamado. Foi bem legal. Estava com muita saudade do Nix. Foi muito bom estar aqui hoje. Obrigada. A gente que agradece. Professora Aline, quer falar mais alguma coisa para a gente ficar pensando no resto dessa quarta-feira? Não, eu só queria também dizer que foi muito bacana, né? Eu agradeço a Bárbara, a Nayara, a Alessandra por conduzir, então, belamente essa sessão do Cine, foi muito rica. E lembrar que dia 14 de março tem uma outra atividade do NIGS, né? Enfim, que vai ser um debate também alusivo à morte da Marielle Franco, né? É um debate alusivo à memória, né, política da Marielle Franco. Também a gente vai ter como mediadora a professora Miriam, que é a coordenadora também do NIGS, né? Então fica aí já o convite para todo mundo participar, e a gente vai ter ainda uma outra sessão do Cine ainda em março, né? Então fiquem atentas e atentos às nossas redes, né? Os nossos perfis, enfim, as páginas, que a gente vai, enfim, divulgar para todo mundo poder participar. Então, é isso, foi super rico. Muito obrigada, Alessandra, por ter aceito o convite, e a Bárbara por coordenar, a Nayara pela organização, foi muito bacana. E que bom que tanta gente teve interesse e veio junto com a gente, né? Então, sim, continuem com a gente ao longo desses meses aí pela frente, tá bom? É isso. Gente,
obrigada também, obrigada, Alessandra, por aceitar participar, né? A gente entrou em contato, talvez rápido, né? Obrigada, professora Aline e a Nayara, pelo espaço também de estar aqui na organização junto e debatendo. Obrigada a todas, todos e todes por estarem aqui, assistindo e participando, cada um à sua maneira. A professora Aline falou do Cine, então eu falo do GENIGS. Semana que vem a gente tem encontro. Para quem faz prática de pesquisa, o encontro é obrigatório. Para quem não faz, sintam-se convidados, todos e todas e todes. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo que estiver aqui presente, né, falando da temática do próximo GENIGS, horário certinho, links para vocês ficarem disponíveis a participar ou não. E a gente se encontra mais no fim do mês, no próximo Cine DDH. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais. Fechou, então? Deu certo? Eu não te escuto, né, Ara? Esqueci de ligar o microfone. Pronto, deu tudo certo. Consegui gravar tudo. Aí eu faço edição e posto lá no Niggs. Eu te mando. Na página. Por favor. Tá, e não esquece de me mandar a lista de presença, por favor. Tá bom, mando sim. Tá. Então tá bom. Até mais. Obrigada, tchau. Tchau.